A paz do Senhor. Nós iremos neste vídeo comentar sobre a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, que tem como assunto o altar do holocausto. Quero pedir a você que compartilhe este vídeo, que curta, que comente e também que você se inscreva no nosso canal e também convide outras pessoas a se inscreverem para nos ajudar neste projeto de divulgação da Palavra de Deus. Se é a primeira vez que você está aqui, eu quero lhe recomendar que você assista o vídeo que nós postamos sobre a aula passada, que tratamos do assunto a respeito do pátio, porque você assistindo a outra aula, você irá compreender melhor a aula de hoje. O altar do holocausto era o primeiro objeto que era encontrado assim que uma pessoa entrava no pátio. No caminho que dava acesso à tenda da congregação, ao tabernáculo propriamente dito, estava, entre outros objetos, o altar do holocausto. E ele é o primeiro objeto que uma pessoa, ao entrar, precisava necessariamente passar por ali, oferecer sacrifício para poder prosseguir com a sua jornada. E o posicionamento deste altar dentro do pátio, ele traz uma mensagem para nós a respeito da necessidade que uma pessoa tem para se chegar a Deus através da cruz de Cristo. Não tem como se aproximar de Deus sem antes passar pela cruz de Cristo, sem antes receber o perdão dos pecados oferecido por Jesus Cristo através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Então, esta é a primeira mensagem que aquele objeto passa para nós. É a sua posição onde ele ficava ali dentro do pátio. O primeiro a ser passado, o primeiro a ser encontrado. O pecador precisava ali oferecer sacrifício e depois prosseguir com a sua jornada. A outra mensagem que este objeto passa para nós está relacionado ao material com que este altar foi construído. O texto sagrado diz que ele foi feito de madeira de acácia. Em algumas versões bíblicas diz madeira de cetim. Esta madeira, na verdade, é uma madeira de altíssima qualidade e os móveis feitos por este tipo de madeira têm uma durabilidade muito grande. Quando nós vemos o emprego deste elemento na construção desse altar, isto nos faz pensar que aquela madeira prefigurava ou estava apontando para a humanidade. Veja, a madeira de acácia aponta para a humanidade. No entanto, aquele altar era coberto por um outro material que era bronze. Em algumas versões você vai encontrar cobre. E o cobre aponta para julgamento. Então, a mensagem do altar é: o homem precisa ser julgado pelos seus pecados. Para ser aceito por Deus na comunhão com o Senhor, ele precisava primeiro receber a punição pelo seu pecado. Porque o bronze, ele fala exatamente disso. Ele fala de punição. Há alguns textos nas Sagradas Escrituras que podem embasar aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, se você ler no capítulo 16 e versículo 21 do livro de Juízes, você vai encontrar que quando os filisteus prenderam a Sansão e furaram os seus olhos, Sansão foi preso em cadeias de bronze. Aquelas cadeias de bronze apontam exatamente para um juízo ou um julgamento que estava sendo aplicado sobre Sansão por causa da desobediência. De igual modo, no segundo livro dos Reis, capítulo 25 e versículo 7, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e prende o rei Zedequias, o texto sagrado diz que Nabucodonosor manda matar os filhos de Zedequias na sua presença. Após ele presenciar a morte dos seus filhos, ele tem os seus olhos furados e ele agora é preso ou ele é amarrado por cadeias de bronze e vai ser conduzido ao cativeiro de Babilônia. Veja, mais uma vez o bronze apresenta como punição. O bronze é mostrado como julgamento. Um outro texto que nós podemos utilizar para
comprovar aquilo que nós estamos afirmando está no livro de Números. Livro de Números, capítulo 16, capítulo 21, quando o povo comete um delito perante a Deus, o povo de Israel, e o Senhor, para punir aquele povo, envia serpentes que, ao morder o povo estava morrendo, o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, levante uma serpente de bronze. Mais uma vez, em algumas versões você vai encontrar de cobre, e todos quantos olharem para aquela serpente ficarão curados da sua enfermidade. Então aquela serpente de cobre apontava para o juízo e também apontava para a salvação. Um outro texto também que nós podemos utilizar está no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, quando Deus manda Moisés anunciar as bênçãos e as maldições. As bênçãos se o povo lhe obedecesse, e as maldições se o povo lhe desobedecesse. E quando Moisés está dizendo ao povo que se eles desobedecessem, o Senhor traria sobre ele alguns castigos, um dos castigos era tornar os céus de bronze, ou seja, os céus seriam cerrados de uma tal maneira que não cairia chuva, não cairia orvalho, e o povo padeceria uma punição da parte de Deus. Então, quando eu olho para um altar construído com uma madeira de lei, uma madeira de acácia, que representa a humanidade, e esse altar está revestido por um material de cobre, cujo texto das Sagradas Escrituras vai mostrar a utilização desse material como um exemplo de punição de julgamento, nós podemos concluir que aquele altar apontava exatamente para a punição que o pecado merece, a punição que o pecado precisa. Então, o pecador não podia prosseguir na sua jornada em direção a Deus sem antes passar por aquele altar e oferecer ali sacrifícios pelos seus pecados. Esta é a mensagem passada por aquele altar. Então, perceba que não há uma maneira do homem resolver este problema com Deus sem seguir o caminho que Deus está apontando. Na verdade, o homem, desde Adão, ele procura por si mesmo se auto-justificar, ele procura por si mesmo se auto-redimir, ele procura por si mesmo resolver o problema da sua queda, o problema do seu fracasso moral e da sua natureza caída. Se você ler no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 7, você vai encontrar que quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tenha sido proibido por Deus, os seus olhos são abertos e agora aqueles homens experimentam de maneira, aquele casal, melhor colocando, experimenta de maneira real o que é o bem e o que é o mal, porque até aquele momento, tanto Adão como Eva conheciam o que era bem e conheciam o que era o mal apenas teoricamente, e eles estavam propensos a fazer apenas o bem, mas na hora que eles caem, eles experimentam o mal na sua experiência. Eles passam por uma experiência de que o mal acaba de entrar na raça humana através da sua queda. Mas o que é que eles fazem para resolver o problema de imediato? Se você ler o texto, você vai ver que eles fizeram para si aventais de folhas de figueiras. Eles viram que estavam nus e fizeram o texto está lá explicando, aventais de folhas de figueiras para cobrir a sua nudez. Mas Deus não aceitou. Deus não recebeu essa tentativa do casal resolver o problema do pecado. Portanto, quando você prossegue na leitura desse texto, no capítulo 3 de Gênesis, lá no versículo 21, nós vamos encontrar que Deus vestiu o casal de peles de animais. Mas perceba, para Deus ter vestido aquele casal, foi preciso que um animal morresse. E aquele animal morrendo, o que aconteceu? Aconteceu derramamento de sangue. Deus está ali dizendo que o pecado que merece punição, o pecado que merece a morte e o julgamento só seria perdoado, só seria resolvido se houvesse derramamento de sangue. Então Deus mata um animal, derrama o sangue daquele animal, recebe o sangue daquele animal como uma oferta para a propiciação do pecado do casal, e a pele daquele animal agora vai servir de cobertura para o casal.
Então, Deus está mandando uma mensagem para a humanidade naquele momento. Ele está dizendo, o problema do pecado, o problema da queda da raça humana, só eu posso resolver. E quando Deus chama Moisés e diz a Moisés que construa o tabernáculo e coloque na entrada desse tabernáculo o altar para ser encontrado por todos aqueles que sinceramente iam buscar ao Senhor, e adorar ao Senhor ali naquele culto, Deus também está mandando uma mensagem para nós. Deus também está mandando uma mensagem para você que está assistindo a este vídeo. E Ele está dizendo, para alguém se aproximar de mim, precisa passar primeiro pela cruz de Cristo. Precisa receber primeiro perdão através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. João vai dizer que se nós andarmos na luz como na luz ele andou, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então observe como a forma como Deus trabalha para aproximar este homem outra vez da sua presença. Olhando para o altar, que era o altar onde eram oferecidos os holocaustos, a palavra holocausto, a grosso modo, significa aquilo que sobe, aquilo que é direcionado para cima, ou ascendente. Ali, quando era imolado o cordeiro, o cabrito, o novilho, conforme está escrito no livro de Êxodo, também no livro de Levítico, e ali era queimado aquela carne, aquela gordura, o cheiro daquela carne subia até a presença de Deus, e Deus aceitava ali como uma forma de o pecador obter perdão. E aquele pecador agora poderia prosseguir na direção a Deus dentro do tabernáculo. Então veja que o altar está apontando exatamente para o elemento da salvação, para o aspecto da salvação. E dentro desse aspecto, a salvação envolve alguns processos. E aquele altar era feito de uma peça só de madeira, revestida de cobre, como nós já falamos, e ele tinha 4 pontas. Aquelas pontas que representam poder, representam autoridade, também representa o que é a salvação de Deus na vida de uma pessoa, ou os aspectos da salvação de Deus operada na vida das pessoas. E um dos aspectos é a substituição. E o que é a substituição? A substituição está demonstrada no fato de que quando um homem se apresentava no altar para oferecer sacrifício, e ele trazia ali a sua oferta, que poderia ser um novilho, poderia ser um cabrito, poderia ser um cordeiro, aquele homem precisava colocar sua mão sobre aquele animal e confessar os seus pecados. Naquele momento, o pecado daquele homem, simbolicamente, era transferido para aquele animal. Ou seja, o animal que subia, que era morto na verdade, e era posto no altar para ser queimado, estava ali representando aquele pecador. E isto diz a respeito do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ou seja, Jesus nos substituiu. Quem deveria morrer na cruz era eu e você. Quem deveria pagar com o seu próprio sangue por causa dos pecados era eu e você. Mas como Deus não aceita oferta onde não há, na verdade, pureza, e isso está apontado, está simbolizado no tipo de oferta que o israelita precisava trazer para apresentar, o texto é claro quando diz que o cordeiro deveria ser de 1 ano e deveria ser sem mancha, sem defeito algum. Então isso já está dizendo que Deus só aceitaria uma oferta pelo pecado da humanidade se o cordeiro que se apresentasse fosse perfeito. Por isso João Batista e João Evangelista resistem a isso no seu Evangelho, capítulo 1 e versículo 19. Quando João vê Jesus Cristo que se aproxima dele no Rio Jordão, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, ele vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, Cristo é a nossa Páscoa.
Percebe? Jesus substitui a mim e a você no sacrifício da cruz do Calvário. Então, uma das primeiras mensagens que aquelas pontas do altar procura transmitir é a substituição, que é um processo da salvação. O outro processo é a propiciação. E o que é propiciar? Propiciar é oferecer sacrifício para ser aceito. Quando o cordeiro era imolado, quando o animal era imolado, o sangue daquele animal era aspergido sobre as pontas daquele altar. O restante do sangue era colocado numa bacia e o sacerdote entrava e ia até o santuário. E lá no lugar santo, onde estava a arca do concerto da aliança, que é objeto de estudo das próximas lições, aquela arca sobre ela tinha uma tampa chamada de propiciatório. E o sacerdote aspergia aquele sangue sobre aquela tampa, numa maneira ou numa forma de pedir a Deus que aceitasse a oferta. Ou seja, estava dizendo: Senhor, aplaca a tua ira para com o pecador e se torna favorável a ele. Então, esta é a mensagem da propiciação. Ora, Deus está irado contra a humanidade caída. Deus é irado contra o pecado. Deus não é irado contra o pecador, mas é irado contra o pecado. Deus não aceita o pecado. A santidade de Deus não pode suportar o pecado. E para o pecador se aproximar de Deus, era preciso haver a aceitação. E a aceitação se dá exatamente por esta oferta, ou seja, esta propiciação que era realizada através daquele sacrifício. Aí, quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai dizer: porque Cristo é a nossa propiciação, ou seja, Cristo morre na cruz do Calvário para que eu agora e você também possa ser aceito perante Deus. A ira que deveria recair sobre mim, a ira divina que deveria cair sobre você, não cai mais. Por quê? Porque Cristo já fez a propiciação. Por isso que as pessoas que não receberam a Cristo, ou que não receberão a Cristo e partirem para a eternidade sem esse ajuste de sua vida com Deus, sofrerão na eternidade a justa ira divina. Por quê? Porque não foram propiciados. Não aplacaram a sua ira. Percebe? Por isso é tão importante que aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador o façam com urgência. Porque somente através de Cristo, somente pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é que nós podemos ser aceitos para com o Senhor. Podemos tornarmos-nos, uma melhor palavra de ser utilizada aqui, agradáveis. Ora, nós estamos desagradando ao Senhor e o homem sem Deus continua desagradando a Deus, mas Jesus morre na cruz e faz com que todos quantos se cheguem a Ele agora possam ser aceitos e possam agradar ao Senhor. O terceiro aspecto é o aspecto da reconciliação. É simples de entender o aspecto da reconciliação. Por que é simples de entender? Eu vou lhe dar um exemplo. Você certamente, quando criança, tinha amigos, amiguinhos, e quem não brigou quando era criança? Quem não ficou de mal quando era criança? Certamente você se lembra disso. E geralmente quando nós ficarmos de mal de um coleguinha, precisava de uma terceira pessoa para poder fazer a reconciliação. Geralmente precisava de alguém que pegava as duas partes que estavam brigadas e unisse essas partes outra vez, fizesse as pazes. Então, reconciliação é Jesus fazendo na cruz do Calvário, através da sua morte, representada logicamente aqui por este altar que estava no holocausto, que estava no tabernáculo, melhor dizendo, porque aquele altar aponta para a cruz de Cristo. Vamos falar nisso daqui a pouco. Jesus estava fazendo o quê? Reconciliando-nos com Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E Paulo também vai dizer aos Efésios: você que antes andava longe, andava separado, você que antes não fazia parte do povo, você que antes era inimigo de Deus por natureza. Olha que coisa. Agora, através de Cristo, você se torna amigo de Deus. Ou seja, Jesus, quando morre, ele nos torna amigos
de Deus. Quando a pessoa reconhece o sacrifício de Cristo, ela volta a ser amigo de Deus. E a conclusão lógica é que toda e qualquer pessoa que não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, continua inimigo de Deus. O apóstolo vai dizer que a inimizade de Deus é a amizade com o mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Porque não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Quando uma pessoa se apresentava no altar do holocausto, entregando a sua oferta, ele também estava pedindo naquele momento para fazer as pazes com o Senhor. O que acontecia ali naquele animal que era morto e que representava e apontava, simbolizava Jesus Cristo, ele estava pedindo para fazer as pazes com o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer: sendo, pois, justificados por Jesus Cristo, temos paz com Deus. Ou seja, a justificação, a propiciação, a reconciliação, a substituição, isso fez com que nós, outra vez, pudéssemos nos aproximar de Deus. E por fim, e o quarto aspecto é a redenção. E o que é redenção? Redenção é pagar o preço para libertar alguém. Redenção é pagar um preço para tirar das mãos de um senhor alguém que pertence a este senhor. A imagem é muito clara e a imagem é tirada exatamente do que acontecia naquela sociedade. A sociedade do tempo de Cristo era uma sociedade onde havia muitos escravos. E muitas das vezes aqueles escravos eram levados para o mercado para serem vendidos. E quando um senhor chegava e comprava um escravo daquele, na verdade aquele preço que ele estava pagando era um preço de redenção. Mas a diferença entre o que Cristo faz e o que um suposto senhor fazia com o escravo que estava comprado, inclusive o apóstolo tem o cuidado de utilizar a palavra redenção nesse aspecto. A palavra redenção usada por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, 25, depois você lê aí na sua própria Bíblia. A palavra redenção, o texto grego utilizado é comprar no mercado e tirar fora do mercado. Ou seja, um senhor, quando comprava um escravo, ele comprava o escravo e deixava aquele escravo no mercado, ou ele ficava com aquele escravo no mercado para fazer o quê? Vender aquele escravo outra vez. A Bíblia vai dizer que nós estávamos vendidos sobre o pecado. A Bíblia vai dizer que nós éramos escravos do pecado. Então observe, quando Paulo diz que Cristo nos redimiu, ele pagou o preço da nossa redenção, ele usa um termo que diz: comprou no mercado de escravos, tirou para fora do mercado de escravos, e ao tirar para fora, ele deu a sentença, ou ele deu a carta de alforria e disse: você agora é livre. Foi o que Jesus fez comigo. Foi o que Jesus fez com você que serve a Cristo. E é o que Jesus quer fazer com você que ainda não tomou uma decisão para aceitar a Cristo como Salvador. Tirar você da escravidão do pecado. Porque a Bíblia diz que todos quanto pecam é escravo do pecado. O pecado é um senhor que escraviza, que domina. Um pecado é um senhor que oprime. Um pecado é um senhor que as pessoas estão aprisionadas. E o pecado faz com elas o que bem quer. Mas quando Cristo entra em cena, quando Cristo entra na história, esta pessoa recebe redenção. E esse preço já foi pago. Por isso a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem por prata, nem por ouro, ou por qualquer outra pedra preciosa, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus, por um alto preço. Então, é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos redime. Ou seja, Jesus paga o preço pela nossa libertação. Então, redimir é pagar pela liberdade de alguém. E nós somos livres porque Cristo nos libertou através da sua morte na cruz do Calvário. E por fim, este altar do holocausto, como já temos comentado aqui durante todo este momento que estamos falando a respeito desse assunto,
ele aponta diretamente para a cruz de Cristo. Cada animal morto naquele altar, cada sacrifício apresentado, derramado seu sangue, queimado sobre aquele altar, apontava para Jesus. Aqueles sacrifícios eram transitórios, eram passageiros. Aqueles sacrifícios que aconteciam ali dentro daquele pátio, em cima daquele altar, apontavam para algo real, apontava para algo definitivo e apontava exatamente para a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque quando Jesus morre, ele morre, o texto de Hebreus diz, ele morre uma única vez. E morrendo uma única vez, ele oferece sacrifício por toda a humanidade, uma única vez. Por isso, os sacrifícios da antiga aliança cessaram. Por isso, não é mais necessário alguém que vá se aproximar de Deus e até um altar, como este altar aqui do tabernáculo, este altar de bronze, e eu levar um carneiro, levar um cabrito, levar um novilho, ou qualquer outro tipo de oferta para fazer reconciliação com Deus, para fazer propiciação, para ser substituído por aquela oferta, para alcançar a redenção. Não é mais preciso. Por quê? Porque tudo aquilo que acontecia era apenas uma simbologia, era apenas a sombra de algo real. E o que é real? Real e definitivo é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então esta lição que vamos estudar agora, nesse próximo domingo, ela trata basicamente disto, da mensagem que aquele altar que estava ali dentro do pátio representava. E eu quero chamar justamente a sua atenção para este aspecto que nós acabamos de falar. O posicionamento do altar, os elementos, ou o material que aquele altar era feito, a madeira de acácia e o cobre, as pontas daquele altar e o que aquele altar representava objetivamente. Ele representava a cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz para dar salvação a toda a humanidade. A minha oração é que aqueles que estão assistindo esse vídeo e ainda não tenham encontrado a Cristo como Salvador, o faça e o faça com gente. Quero pedir a você que curta, compartilhe, que registre-se, no nosso canal, tá certo? E nos ajude a divulgar vídeos dessa natureza. Temos também um objetivo, temos o propósito de também trazer outros temas, não somente assunto da Escola Bíblica Dominical, postar outros temas a respeito de assuntos diversos da Palavra de Deus. Então você pode ficar à vontade para comentar, para sugerir, inclusive dentro do nosso canal. Eu agradeço antecipadamente a todos quanto irão atender esse nosso pedido. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Amém.